Muito bem-vindos, né? Agradeço demais a gente ter se unido aí para tentar entregar esse conteúdo que a gente preparou com muito capricho para todas as pessoas que estão nos vendo, né? E tomara que a gente possa alcançar muita gente, porque a gente acredita, dentro do que a gente observa na nossa prática, que isso vai trazer muito benefício para muita gente. Eu sou André Brito, cardiologista clínico e intervencionista, sou mineiro de Belo Horizonte e vivo em São José dos Campos, onde eu trabalho já há quase 10 anos. Eu sou Avelino, sou neurologista, neurologista geral e trabalho aqui em Fortaleza, já tenho 20 anos aí de estrada. E estou com essa turma boa aí, tia André, tia Elisa, tia outra turma também maior que a gente tem para junto aqui e trazer conteúdo para vocês. Eu sou a Elisa Modarete, sou médica também, trabalho com saúde mental e com homeopatia. Eu trabalho na área da saúde mental há 20 anos e trabalho em Porto Alegre. Eu estava pensando aqui, sabe, que a gente está representando o Brasil inteiro, porque começa lá em Porto Alegre, eu estou aqui em São José dos Campos, a gente vai até o Ceará, né? Então a gente está bem representado aí, né, gente? Muito legal. Muito legal. Bom, vou contextualizar um pouco para o nosso público o motivo desse tema que a gente quis montar. Na nossa prática como médicos, não só nós três, mas vários colegas, o que a gente vem percebido, né, desde um ano já, um pouquinho mais de um ano, né, com a pandemia, é que, a despeito de tudo que vem acontecendo, a questão social, financeira, biológica mesmo, da doença em si, todas as suas dificuldades, essa dificuldade que a gente observa das pessoas transitarem, né, nos extremos, seja do medo, dessa paranoia, talvez não seja o termo tecnicamente correto de dizer, mas no termo, falando de uma forma leiga, nessa paranoia de adoecer, de morrer, e entra no medo, nessa espiral do medo. Por outro lado também, do outro oposto, seria aquela pessoa que entra no isolamento completo e fica totalmente isolada de tudo e de todos, né? Levando a um quadro de angústia muito grande também. E talvez o maior objetivo que, do ponto de vista de sobreviver, de viver, de superar esse momento, que a gente não sabe ainda quando vai acabar, a gente sabe que um momento tende a acabar, porque a história, né, do ponto de vista biológico das pandemias, é que ela vem e vai embora, né? Então, seria a primeira pandemia na história da humanidade que não fosse embora se ela não for. Então, ela vai, em algum momento ela vai. Mas até lá, como que a gente pode melhorar essa nossa transição entre esses dois espectros, né? Que aí seria, então, a proposta desse diálogo hoje, que é, né, como atingir um equilíbrio existencial, seja psíquico, orgânico, físico, social e para não dizer financeiro também, né, dentro desse momento tão desafiador que a gente está vivendo. E aí a ideia nossa é trazer, inicialmente a gente vai separar esse nosso bate-papo em 3 momentos, eu diria, né? O primeiro momento a gente vai falar um pouco das nossas experiências com essas situações tão difíceis que a gente tem observado na nossa prática. Aí, no segundo momento, a gente vai falar um pouquinho sobre modelos de realidade, paradigmas, formas de encarar a realidade que a gente cria na nossa mente, nossas crenças, valores e como que isso pode estar impactando, tanto nessa forma não tão equilibrada de estar vivendo isso e como que a gente poderia trabalhar isso de uma forma mais equilibrada. E, num terceiro momento, a gente falaria de dicas mais pontuais, né? Dicas práticas, assim, para que a gente possa agir e melhorar nesse sentido. Então, Avelino, queria que você começasse falando um pouco do que você tem visto assim nesse um ano e pouco aí, né, da realidade mesmo, das dificuldades que nós, seres humanos, temos passado aí nesses extremos. Pois é, André, vamos lá. Basicamente, o que a gente tem visto é que o medo do desconhecido gera muita ansiedade, né? Gera muito sentimento negativo e sem repercussão no corpo todo. Então, eu acho que a gente já vinha numa onda de ansiedade, de medo, de depressão, de angústia há muito tempo. E quando surgiu a ameaça global, como essa do Covid, de fato não tinha mais rico nem pobre, homem ou mulher, era todo mundo igual, com medo de não viver mais, isso acendeu aí um alerta, eu acho, para todos nós. E as pessoas, como são diferentes, reagiram de modo diferente. Então, assim, pessoas mais sensíveis preferiram se negar, aceitar a doença, se isolar, ter medo. Outros foram com negacionismo, não aceitar que existia até a própria doença. E, de uma forma ou de outra, a gente traz muito sofrimento, né? Especificamente na área de neurologia, que a gente tem notado. E a grande sacada, na verdade, é porque como a doença é multifatorial, ela, a princípio, pegaria só o pulmão. A gente sabe que ela pega de praticamente o organismo todo da gente. É tentar selecionar que a doença vai em algum instante ter uma fase mais crítica, para alguns uma fase até mais leve ou assintomática, mas se o modo de enfrentar isso
principalmente se você não está doente sozinho, você está ficando doente, a chance de passar para um parente seu, para um parceiro seu, para uma pessoa querida sua é grande, isso aí também alimenta muito medo, e o medo é que derruba a pessoa nessa hora. Sem E, dúvida. em particular, puxando um pouco para a realidade mais crua assim, do dia a dia, né, de consultório, de ambulatório, o que a gente tem visto? Primeiro, a dor, eu tenho um foco mais específico em memória, e mesmo os pacientes mais idosos parecem ter lidado, apesar de terem por isolamento primeiro, na primeira onda do ano passado, protegidos, isolados pelos familiares e tudo, eu acho isso é muito válido, e talvez pela maturidade tiveram mais resiliência de ficar em casa e aceitarem aquilo, eles têm uma tolerância melhor da situação, apesar de não terem tido menos angústia, chateados, tristes, mas toleraram melhor isso. Nessa segunda onda agora, que eles já estão com prioridade, sendo vacinados, grande parte, o grupo dos mais jovens parece que justamente pela geração diferente, de estímulos diferentes, percepções diferentes, não tolera muito bem isso, não sabe lidar com as emoções. Então, isso tem mostrado para a gente, aí, e tem a realidade dos dados, né, que estão oficiais, que tem dois momentos. E se traduzindo no modo de equilibrar, como conviver com isso, é basicamente o medo, como você encara o medo. Se eu tenho mais experiência de vida, se eu tenho mais fé, tenho mais bagagem de experiências anteriores, eu consigo ir adiante. Se eu sou muito jovem, ou 30, 40 anos, isso não é comigo, né? Eu não quero saber disso. E a gente está vendo aí o desastre assim, epidemiológico humano que está acontecendo, né? Infelizmente. Uhum. Sem dúvida. E você, Elisa, como é que você tem visto? Eu tenho visto, desde o início, assim, muitas situações relacionadas ao Covid, né? No início, o que acontecia mais eram situações de pessoas com muita ansiedade, com crise de pânico, muita crise de pânico, né? Em decorrência da situação, assim. E nos últimos meses, tem acontecido situações diferentes, porque aqui no Sul a gente piorou muito, teve uma gravação super importante, assim, nos últimos, talvez, 2 meses, assim, e então eu comecei a ver diariamente muitas pessoas assim, claro, com depressão, com ansiedade, enfim, como reflexos dessa situação da pandemia, mas duas outras situações bem importantes, que são pessoas que chegam dizendo assim, doutora, desde que eu tive Covid, né? Então, assim, muito reflexo do pós-Covid agora, muitas pessoas com depressão, com ansiedade do pós-Covid, inclusive agora no início do mês saiu um estudo bem grande sobre isso, né? Do reflexo do pós-Covid na parte neurológica e psiquiátrica, assim. E muito as situações de luto também, né? Que tem aparecido muito agora. Mas, de uma maneira geral, assim, o que eu tenho visto muito é o que leva a essa situação mais, digamos, a maioria das pessoas que estão passando por isso agora. Então, o que interfere mais nessas situações das pessoas que ficam com ansiedade, com depressão? São situações, por exemplo, assim, quando a gente vai olhar, né, o que está gerando esse desequilíbrio? Falta de rotina, inclusive do sono, né? Essa questão de ficar em casa, do home office, assim, desorganizou muito as pessoas, né? E mesmo assim, agora, um ano depois, isso segue, né? É difícil de entrar numa rotina nesse contexto. As tarefas que se somam, né? Então, as multitarefas que se tem estando nessa situação. Então, da pessoa ter que dar conta da casa, ter que dar conta dos filhos, das aulas online, e do trabalho no meio disso tudo. Outro ponto importante, assim, que eu noto que também ajuda muito as pessoas a piorarem nesse momento é a questão das interrupções. Por exemplo, eu tô aqui fazendo meu trabalho, mas daqui a pouco já entra uma notificação. Isso é uma coisa que a gente não lidava, né, anteriormente, assim. E aí, quando isso acontece, isso desorganiza, a gente sai daquilo, vai lá responder, e aí o que se sabe é que se leva em torno de 20 a 25 minutos até voltar a se concentrar naquela tarefa que eu estava fazendo. Então, isso também gera um desgaste enorme, né, vai levando para uma situação de um estresse muito tóxico, assim, um estresse que vai paralisando e vai prejudicando. Então, esse somatório de coisas, a alteração da rotina, as tarefas, né, que se somam, as interrupções no trabalho, a alimentação inadequada, né, que é uma coisa é um tema que eu gosto muito e é uma coisa que eu acabo sempre conversando e avaliando, né, com as pessoas que eu atendo. Então, a questão da alimentação inadequada, assim, uma alimentação muito inflamatória que favorece muito a depressão, a ansiedade, a insônia. Outra coisa importante é a sensação de solidão que vem nesse momento e que não é uma sensação de solidão de eu estou aqui sozinho, isolado na minha casa. Tem muito a ver com uma sensação de não pertencimento, né? De ser excluído,
de que não sou entendido, assim. Então, isso também é outra coisa importante. E uma outra coisa que também afeta muito, assim, que tem interferido muito, é a questão do uso de álcool e de outras substâncias, né? O uso de álcool, a gente sabe, assim, já foi bastante falado sobre isso, que aumentou muito o consumo de álcool nesse período da pandemia. Então, esses são os pontos-chave, assim, que me parecem que se associam a um desequilíbrio da saúde mental, que favorecem muito. Existem as pessoas que já têm uma predisposição, mas existem aquelas que estão se desorganizando nesse momento, né, por conta desse somatório de fatores. Na cardiologia, o que a gente vem observando bem assim os extremos, né? Pessoas que têm sintomas de ansiedade que se manifestam com palpitações, crises de pânico, manifestando mais na parte, em vez de manifestar fortemente na parte mental, manifesta no corpo, né? Com palpitações e falta de ar, dispneia e tudo. E você vai ver, realmente são dores menos preocupantes, são sintomas mais mentais mesmo, né? Psicológicos, dentro dessa área da saúde mental, que é a maior parte das vezes, né? E temos também a parte de pessoas que têm algum sintoma grave, né? Um sintoma potencialmente fatal, que estão infartando mesmo, mas que elas acabam protelando a ida para um pronto-socorro, para um hospital, com medo de pegar o Covid e acabam correndo o risco de vir a falecer. Então, são duas situações muito frequentes, né? Bom, passando agora para a parte dos modelos de realidades, modelos mentais, né? Eu queria que a gente falasse um pouquinho, dentro do que a gente poderia interpretar como essa forma de viver, como que vocês enxergariam isso? Como que a gente poderia, às vezes, mudar ou atualizar ou melhorar a forma que a gente está encarando e enxergando a realidade para que a gente tenha mais resiliência e supere mais essas dificuldades tão grandes aí que vocês comentaram, né? Então, Avelino, queria que você comentasse um pouco da sua experiência dentro da sua prática do dia a dia, principalmente no caso de memória, né? De demências e tudo. Como que é esse seu trabalho com as pessoas, né? Os pacientes e os familiares, numa situação de uma descoberta de um processo demencial, e como você tenta mudar o modelo mental para que eles aceitem e tentam encarar a realidade de uma forma mais proativa, mais construtiva, do que uma forma negacionista ou um paradigma do medo, né? E aí depois, Elisa, você comenta para nós a sua leitura dessa questão do paradigma, da pessoa que vive no paradigma do medo, né? Dentro desse paradigma do medo, como que isso pode ser negativo e que tem formas da gente mudar e ter uma mentalidade diferente disso. Pois é, vamos lá, André. É importantíssimo isso que você falou. E, assim, se a gente for pegar especificamente no público mais idoso da memória, é interessante, a gente está usando uma tecnologia fantástica, né? Está para um canto do Brasil se comunicando. E a gente não está preparado emocionalmente para essa tecnologia. Inclusive, eu acho que o home office trouxe muito disso. Então, a questão do modelo mental é basicamente assim. Eu acredito que o celular vai me conectar com o mundo, o Skype, o Instagram, o que for, mas eu não acredito que eu possa ter capacidade de adaptar um home office ou ter uma constância de estabelecer um horário de repouso, não atender ao telefone fora do horário, me dispersar. Então isso tem gerado muita angústia, né? Inclusive no diagnóstico, aí escapando só um pouquinho do que você perguntou, em emergência também. Não raro a gente para pacientes que deixaram de vir no tempo certo, com medo de ir, e por serem pacientes idosos, muitas vezes, o idoso até que não pôs nenhuma objeção aí, mas foi a família com medo de passar a doença, às vezes até já vacinado, não levou. Em relação ao idoso em especial, é interessante a gente notar. E quem tem menos angústia na confusão é o idoso. Independente do grau de demência, independente do grau de comprometimento que ele tenha, de ansiedade, de estar isolado há um ano sem poder sair, usando máscara, ele tolera, dentro do possível, muito bem. A angústia extrema que a gente nota, tanto em consultório, quanto na medicina, quanto em emergência, é da família. Né? E essa família, às vezes, age de um modo protetor, mas um modo meio assim, vamos dizer, um estresse, como a Elisa falou, meio tóxico. Né? Eles não conseguem lidar com o estresse. O estresse é real. A gente está com uma doença que não tem cura, tem um controle programado aí dentro do possível com vacina, e a gente vai aprender, daqui a uns anos a gente vai ler os livros e dizer, caramba, a gente não sabia fazer nada, e hoje a gente já sabe muito. Mas para hoje, 2021, o que a gente tem notado é isso. Os idosos se mantêm estáveis, pouquíssimos ou quase nenhum que eu tenha visto se compensaram do quadro de cognição pelo isolamento, pelo usar máscara, por ter que ir para consulta de máscara, por fazer telemedicina e se adaptar ao o neto ou o filho ali soprando no ouvido, virando a câmera do celular.
isso tudo foi muito tranquilo, mas já a família é extremamente ansiosa. A gente nota que, de fato, esse modelo mental de interatividade, de toque na tela, tudo muda, tudo à mão, né, de aplicativos e tudo mais, é um modelo mental de estresse muito maior para quem o compreende plenamente, que é no caso um adulto ou um mais jovem, do que propriamente o idoso, que está ali meio alheio e nisso ele fica em paz. Interessante. Acho que a Lisa pode complementar algumas coisas de como se adaptar a esses modelos, né? Também, Lisa. Eu não sei, André, se tu quer falar sobre a questão dos cérebros, assim, porque está muito relacionado com o medo, que eu acho que isso é uma coisa bem legal de trazer, né? Sem dúvida. Vamos lá. Quer que eu fale um pouquinho ou tu quer falar? Não, pode falar. Eu acho que tem tudo a ver. Vamos lá, pode falar. Tá, porque eu acho que é uma coisa legal para a gente entender assim. Numa situação de medo, de um medo importante, assim, esse seria o que está muito ativo no nosso cérebro é o tronco cerebral, né? O que a gente chama de cérebro reptiliano, que é uma das primeiras, o Avelino poderia falar isso melhor do que eu, mas que é uma das primeiras estruturas que se desenvolveu na evolução do homem, né? Então, o tronco cerebral, ele está ligado ao medo e à ansiedade. Ele é responsável pela nossa sobrevivência, né? Então, ele vai ativar sempre o medo e a ansiedade quando a gente está numa situação de perigo, né? Depois disso, a gente tem o sistema límbico, que é o cérebro mamífero, né? Que vem um pouquinho depois na evolução do que o tronco cerebral. E ele é responsável pelo nosso nível de alerta e pelas emoções, digamos assim. Então, numa situação de perigo, esses dois sistemas, né, do nosso cérebro ficam super ativos, digamos assim, ficam muito acionados. E o córtex, que é a camada externa do cérebro, que é a última parte, digamos assim, em termos de evolução, que é responsável pelos pensamentos, pela concentração e pela nossa calma, ela fica como que apagada, assim, diminui o funcionamento quando esses outros dois sistemas estão em ação. Então, nesse momento, o que tem acontecido é que muitas pessoas ficam com esse sistema de alerta muito ligado. E aí a gente não consegue ativar o córtex. E dentro do córtex tem uma área muito específica, que acho que o André vai falar sobre isso depois, né? Que é o córtex pré-frontal, que é uma área pequenininha, assim, dentro do córtex, ocupa em torno de 5%, mas que tem um papel super importante, que não consegue regular essas sensações e essas emoções que a gente tem nesse momento. E aí a gente precisa de estratégias para ajudar o corpo a fazer essa regulação. Então é isso que a gente vai falar um pouquinho depois, assim, que estratégias que a gente tem que podem ajudar a, digamos que organicamente também, assim, quimicamente o cérebro a nos ajudar a ficar melhor, né? Entrar num nível mais de calma, de organização, para lidar melhor com a situação como um todo. Sobre o medo, tem uma outra coisa que eu queria falar, assim, que é o que eu sempre trabalho com as pessoas que eu atendo, que é a questão da gente identificar os padrões de funcionamento. Porque quando a gente tem consciência do nosso padrão de funcionamento, quando a gente tem consciência de que essa é a forma como eu funciono, aquele padrão deixa de ser uma prisão, né? Aquele padrão, a gente pode muitas vezes, digamos que assim, a gente não fica refém dele, né? Não vem assim como uma onda que arrasta a gente. Se a gente está consciente de que é assim em mim, eu consigo estar mais presente e me dou conta, opa, é isso aqui que está acontecendo comigo. Muitas vezes, claro, a pessoa continua ansiosa, continua com ansiedade, continua com medo, mas muitas vezes a gente perceber, a gente se dar conta, a gente ter essa consciência é o que ajuda a sair também dessa situação de medo, de angústia, de paranoia, né? Como tu disse. O próprio fato de você ter essa consciência é já o seu córtex pré-frontal funcionando, né? Isso. Porque Isso aí. você tem consciência de que você está vivendo, é como se você fosse um observador de si mesmo, né? E treinar essa capacidade de viver como um observador de si mesmo, ou seja, ampliar sua consciência, é treinar a operação do viver no nível de atuação do córtex pré-frontal maior, que é o que nos faz humanos, né, em última análise, né, o que a gente adquiriu evolutivamente para de fato pensar em perspectiva, planejar futuro, rever consequências de atitudes e frear, não agir tão impulsivamente quanto
como você bem disse, né, quando a gente está sob o efeito do tronco e da amígdala de uma forma de paralisia, luta ou fuga, né, que é uma resposta do estresse interessante, importante, mas desde que seja uma situação real de ameaça à vida. Tudo bem, se você está num acidente grave, está com uma arma apontada para a cabeça, tem um animal feroz prestes a te atacar, enfim, situações de catástrofe, de guerra, que você de fato tem uma ameaça real à sua vida iminente, essa é a melhor resposta que você pode ter. E é o que vai tentar te salvar. O problema é que muitas das pessoas, felizmente, né, a grande maioria de nós, dos 7 bilhões e pouco aí que estão no mundo, nunca teve uma situação dessa, né? Eu falo, a grande maioria, infelizmente, muita gente teve, mas a grande maioria nunca teve, então ela não está devidamente calibrada para isso. E aí, pequenos estímulos muito menores, que não vão gerar nenhum tipo de ameaça real à vida da pessoa, ela acaba se respondendo dessa forma. E aí, tudo bem se ela responde rápido, né? Mas o problema é que ela fica cronicamente dessa forma, vai gerar todo um processo, um círculo vicioso de operacionalização perante o medo, né? Um modelo mental de vitimismo, de medo, de hiperresponsividade e coisas assim, né? E tem um outro modelo mental que ao meu ver, também ele é ultrapassado e que a pandemia não deixou de ser uma chacoalhada nesse modelo mental mesmo, foi o modelo mental que eu chamaria o modelo mental da felicidade, tá? O que seria isso? Eu vi recentemente uma live fantástica de um psicólogo Rossano Kingsley, e quem estava entrevistando ele é um jornalista lá de Belo Horizonte, e eles comentando sobre isso, que até então, com o advento das mídias sociais e tudo, é um paradigma da felicidade, está todo mundo sempre alegre, feliz, tudo de bom, nada de ruim. É como se o normal, o adequado, o certo é a gente sempre estar feliz, de bem com a vida, na plenitude total e absoluta. Então, esse modelo mental da felicidade, que eu acabei pensando nisso, e eles falam muito, a pandemia veio dar uma chacoalhada nisso, né? E falar, olha, não é assim, isso é mentira, não tem como ninguém viver feliz o tempo inteiro. Isso é uma pura de uma mentira, e as pessoas acabam entrando nessa mentira pelos hiperestímulos, né, de uma vida atual, contemporânea, cheia de coisas, multitarefas e muita rede social e tal, e enfim, e acaba, às vezes, quando vem uma situação dessa para te chacoalhar, se você não entende que faz parte da vida, os solavancos, faz parte da vida descer e entrar no fundo do poço, que isso é o normal, a gente anda ao longo da vida, né, em momentos bons, momentos ruins, às vezes momentos péssimos, mas que nos dão força para erguer, para superar e para sair disso melhor do que a gente estava. Mas a minha preocupação, e o Avelino bem disse, né, com relação à questão do pessoal mais jovem, é que talvez eles não tenham essa concepção que a vida é assim, e às vezes o nível de frustração que eles vêm tolerando seja muito menor. Daí o aumento da taxa de suicídio e coisas assim, né? Então, acho que esses dois modelos aí são bem fortes, assim, que explicam um pouco também dessa falta de equilíbrio. E eu gostaria que vocês comentassem, né, um pouco sobre os modelos alternativos que eu acho que seriam mais virtuosos, né, para que a gente pudesse começar a trabalhar a partir deles. E eu vou só pegar um ganchinho aqui para vocês continuarem falando, que eu chamaria de um modelo do desafio. É um modelo em que você sabe que, como ser humano, ao longo de 300 mil anos, você hoje chegou onde você está, pela evolução, com muitas capacidades de vencer desafios, de superar obstáculos, de cair e levantar. Seja por uma capacidade intrínseca biológica nossa, né, através do córtex pré-frontal e de toda a nossa capacidade de consciência, seja através dos nossos, e aí principalmente eu digo, através da capacidade humana de se vincular afetivamente, de se conectar com os seus pares. Porque eu acredito que isso que faz com que a gente consiga e conseguiu superar e chegar como espécie onde a gente está hoje. Aí eu queria que vocês falassem um pouco o que vocês acham disso e se seria um modelo legal para a gente poder saber que ele existe e trabalhar a partir dele, a partir de agora. Vamos lá. Elisa, eu falar um pouquinho aí, tu completa. Só para fechar, arrematar a questão mais bioquímica, né, anatômica, André, do pré-frontal, tu falaste, e a Elisa também.
É interessante porque a gente tem tanta fadiga, tanta gente cansada em casa, nervosa, ali em thread, né? Engordei, algo nesse sentido. O teu pré-frontal, apesar de ter uma pequena representação anatômica, o gasto energético dele é muito grande, justamente pela riqueza de decisões que ele leva. E Uhum. quando a gente fica ali parado, inerte em casa, sem sair de casa, sem ter gasto energético, sem fazer nada, só entregue literalmente à deriva, esse córtex começa a cobrar mais de você. E daí vem sensações tão pesadas, tão ruins como a gente tem vivenciado, né? Pessoas, né, aí vem negacionismo, uma série de coisas, né? E a saída, eu acho, é o modelo mental, porque a gente foi ensinado desde pequeno, acho que várias gerações, nossos avós, tataravós, olha, tem que ser assim, porque se não for assim, tá errado. Na verdade, o autoconhecimento, a neurociência foi trazendo ao longo dos últimos anos, mostrando que não tem que ser assim, né? Você pode escolher ser dono do seu destino, ser dono de como você quer viver. Então, assim, não é porque meu pai foi médico, meu avô foi médico, eu tenho que ser médico. Tá, eu posso escolher ser médico, eu posso escolher ser tecnologia da informação, algo totalmente à parte. E um modelo interessante que tem aí também para a gente criar um modelo mental, que é basicamente criar uma estrutura de vida, né? Um esqueleto, um arcabouço de como eu vou estruturar a minha vida, seria também um modelo de autoconhecimento. Eu acho um dos mais importantes que tem. Tem uma vinculação social, né? Manter seu círculo social ativo. Aí a internet ajuda muito já por causa do isolamento do vírus. A parte afetiva com os familiares, mas principalmente você se conhecer. Né? Tem até o termo solidão amiga, né? É aquela coisa, caramba, estou em casa, de repente não tenho com quem conversar. Se você criar um ambiente de sair da angústia, que aí uma dica que a gente vai dar mais tarde, reforçar, mas desde já vale se proteger do que está nocivo, que a gente já sabe que está caótica a situação, sabe que a gente está numa coisa sem controle, né? E vai do norte ao sul do Brasil, né? Literalmente. Então, assim, isso a gente não pode resolver. Mas eu posso resolver que eu não vou mais me expor a isso, eu vou não me alienar, mas vou entender que a minha parte eu estou fazendo, trazer amizade, trazer um amparo a uma pessoa próxima, trazer de alguma forma uma palavra amiga, e principalmente para mim, para poder ser exemplo para o outro, eu me fortalecer. Né? Então, acho que o autoconhecimento é uma chave grande para isso aí. Que até então a gente estava tão imediatista de bater foto para o Instagram, bater foto para o Facebook, e todo mundo só sai rindo, né, no Instagram e no Facebook. E essa Covid veio para a gente, além do ponto de vista da infectologia, também do ponto de vista do autoconhecimento, eu acho que nos agregou muito. E deve deixar isso flagrado também. Sem dúvida. Elisa, acho que tu pode até, tua expertise no assunto, tu pode completar melhor. Assim, algumas coisas que eu pensei, né, nesse sentido, junto com a questão do autoconhecimento, que eu acho que é uma questão, assim, fundamental, não só agora na pandemia, agora muito mais isso tem ficado evidente, mas, né, como uma condição de evolução mesmo, pessoal, assim. E a questão do sentimento de pertencimento e de conexão que o Avelino trouxe, uma das coisas que eu acho que é bem importante, assim, de se ter como recurso nesse momento, é o senso de propósito, assim, de ter um objetivo, né, de se envolver em algum projeto, né, de fazer alguma coisa, aprender alguma coisa nova, se envolver com alguma coisa que possa acrescentar nesse momento, acho que é uma ferramenta importante também, assim, de trabalho, né? Tem outros recursos, assim, né? Então, para o que a gente precisa olhar nesse momento, né? Falando, assim, da questão da saúde mental, o que pode favorecer esse equilíbrio? O que pode favorecer a saúde mental nesse momento? Além, né, desses pontos que o Avelino trouxe, assim. Acho que o André vai falar um pouquinho, talvez, sobre meditação, né? E relaxamento, enfim. Mas tem pontos importantes, como, por exemplo, a alimentação, né? A alimentação, hoje o que se sabe, assim, a neurociência estuda muito a relação da alimentação com a depressão, com a insônia, né, com o funcionamento cerebral e o funcionamento do intestino, que está muito ligado com o funcionamento cerebral. Mas então, assim, privilegiar uma alimentação que seja anti-inflamatória, né? O que é uma alimentação? Então, para a gente entender o que é uma alimentação anti-inflamatória, o que é uma alimentação inflamatória? Uma alimentação inflamatória vai ser sempre aquela que vai gerar picos de glicose no nosso organismo. Então, tudo que, de uma maneira bem geral, assim, tudo que vai aumentar rapidamente a nossa glicose, né? Os refinados, as farinhas brancas, pão, trigo, né? Que são alimentos que vão ser processados rapidamente e que vão gerar um pico de glicose que favorecem a inflamação do nosso organismo. Então, uma alimentação anti-inflamatória,
ela mantém a glicose estável no cérebro. E quando ela mantém essa glicose estável no cérebro, isso já faz uma diferença enorme, né, na produção química, inclusive dos neurotransmissores, assim. Numa regra bem geral, assim, como é que dá para se trabalhar isso? Mais ou menos metade do prato de vegetais e a outra metade proteínas saudáveis e carboidratos integrais. Então, sempre que possível, privilegiar tudo que os grãos integrais, os cereais integrais, né? Tudo que não for refinado. E como a gente conversou outro dia, né, quando a gente se encontrou para discutir como é que a gente faria isso, o André falou uma coisa muito legal, né, que é desembalar menos e descascar mais. Né? Que então é a gente, né, cuidar mais do nosso alimento nesse sentido, assim. Outra coisa super importante nesse momento da pandemia, que a gente está muito fechado dentro de casa, é a exposição à luz solar, a claridade do dia. Então, assim, a gente sabe hoje que a produção de serotonina está muito ligada com a não é pela vitamina D. A vitamina D também é extremamente importante, se tem falado muito nisso, né, desde o início da pandemia, assim, mas não é só a questão da vitamina D, é porque para se produzir serotonina em quantidade suficiente, a gente precisa que a retina seja exposta à luz natural. Não é a luz artificial. Existem lâmpadas que imitam isso aqui no Brasil, não sei se existe ou não, mas a gente tem que estar exposto à claridade do dia para que tanto o triptofano quanto a melatonina sejam convertidos em serotonina, para que sejam transformados em serotonina, que é a substância química responsável pelo nosso bem-estar, pelo nosso humor. Então, alimentação, luz solar, são coisas muito básicas, né, que a gente está falando assim de poder trazer de volta para a nossa vida na busca desse equilíbrio. Atividade física é outro ponto fundamental. Em termos de saúde mental, se sabe que assim, a atividade física tem uma relação direta com o ânimo, com o humor, com a quantidade de energia disponível que a gente tem. E o que se sabe hoje, assim, que não precisa ser uma quantidade enorme, né, de atividade física para ajudar o cérebro a produzir o que tem que ser produzido para a gente ficar bem. Se sabe que se for 30 minutos, 3 vezes na semana, ou 15 minutos todos os dias, isso já faz muita diferença para o cérebro em termos de saúde mental, né? De prevenção, da depressão, da ansiedade, da insônia, inclusive. A atividade física faz muita diferença. O André vai falar um pouco mais sobre isso depois também, né? Para ajudar. E a outra coisa importante é a questão de descansar fazendo alguma coisa, né? Não é um descanso ocioso, assim, ok, tudo bem, né? De vez em quando ver série, ver um filme legal, é ótimo. Mas assim, a gente perdeu muito dos recursos que se tinha, né, para autorregulação. Então, assim, tentar um descanso que seja fazendo alguma coisa legal, alguma coisa que se goste, né? Um descanso que traga prazer, seja aprendendo uma coisa nova. Isso também faz muita diferença nesse momento. E não só, agora vou deitar aqui no sofá e vou ficar vendo filme o dia inteiro, né? Isso também, de vez em quando, pode ser legal, mas a gente precisa conseguir estruturar outras coisas. E um ponto que eu acho, assim, que é fundamental, que é uma das coisas que eu tenho visto muito, é a questão do sono, que é poder priorizar um sono de qualidade. O sono é inegociável, né? O sono, ele é a base de todo o equilíbrio da saúde mental, assim, ele é um dos pilares da saúde mental. Então, poder favorecer, ajudar para que esse sono seja um sono bom, seja um sono reparador, seja um sono de qualidade, também vai nos ajudar a manter a saúde mental menos vulnerável, digamos assim, nesse momento, né? Que tem tantos fatores externos, assim, que dificultam isso. Não, legal. E assim, com relação ao sono, você teria, tipo assim, algumas dicas práticas que a pessoa às vezes nem se lembra de fazer e que ela pode melhorar o sono dela? Parte dessas coisas você já acabou falando, né? Quando tem exposição solar ou a luz natural, vai ter um sono melhor. Se está mais ativo, faz atividade física durante o dia, vai ter um sono melhor. Quais outras dicas assim que eventualmente as pessoas estão por desconhecimento ou por às vezes nem lembrarem que poderia melhorar o sono, né? Uma vez que elas estão numa situação que naturalmente tendem a ter mais dificuldade para dormir, porque elas estão transitando às vezes entre a angústia e o medo, né? Então,
O que a gente poderia fazer além de dicas aí que você acha que seria legal? Porque o sono foi uma das coisas muito afetadas, né, nas pessoas desde o início da pandemia. Coisas que são super importantes, assim, né, em relação ao sono. Em primeiro lugar, uma rotina. O sono, para se estabilizar, precisa de rotina, de um horário mais ou menos regular para dormir e para acordar. O nosso cérebro gosta de rotina, ele precisa de rotina. E o nosso ritmo circadiano, que a gente chama que é o relógio biológico, ele precisa muito dessa rotina para poder funcionar bem. O sono tem muitas funções importantes. O sono, ele tem a função de limpeza. Durante o sono, todas as toxinas, os radicais livres que são acumulados durante o dia do funcionamento do cérebro são eliminados. O sono, ele é responsável por armazenar e guardar as memórias, as informações que são importantes. E o sono está estreitamente relacionado assim à questão da nossa imunidade, o sono ativa a imunidade. São fatores assim super importantes para a gente manter, né, o sono bem. Então, rotina, ter um ambiente adequado para dormir, né? O que é um ambiente adequado para dormir? O sono nunca vai ser bom num quarto abafado, então a gente precisa dormir num quarto arejado, né, para regular bem isso. O máximo de escuridão possível, né, porque o cérebro precisa disso. E silêncio. Muitas vezes, assim, barulho não é uma coisa que se possa controlar, então tem que ir em busca de outros recursos. Vou usar um tampão para poder dormir melhor, para não ficar exposto ao barulho, para ajudar, né, o meu corpo a ter um sono melhor e eu ficar mais descansado. Tem uma dica bem legal, assim, que é 1 hora e meia antes da hora que eu vou me deitar, tomar um banho. Isso não é só pela questão do relaxamento, mas assim, isso fisiologicamente se explica porque o banho, depois de um tempo, vai fazer com que a temperatura corporal reduza. E aí isso também prepara para o sono. A gente é acostumado, assim, pensando na questão evolutiva do ser humano, o ser humano, ele dormia ao relento. Então, por isso que a gente precisa de uma temperatura mais baixa para poder dormir bem, né? Isso evolutivamente segue com a gente precisa de uma temperatura mais baixa para poder dormir bem. Exercício físico, de novo, é outro ponto super importante na questão do cuidado com o sono. E aí tem dois lados isso, né? O exercício, ele vai ajudar a regular, vai ajudar o sono a ser mais profundo, mas não pode ser um exercício próximo à hora de dormir. O ideal seria que se tivesse pelo menos 4 horas de intervalo entre a hora que eu faço atividade física e a hora que eu vou dormir. Porque o exercício físico vai levar um tempo para, né, baixar o nível de alerta, assim, de excitação, até para poder entrar num sono mais profundo. Então, evitar. Claro que tem pessoas que não vão conseguir fazer exercício num outro horário, aí, bom, dá um intervalinho antes de dormir, né? Enfim, é melhor fazer de noite do que não fazer sempre, né? O exercício físico sempre vai ser importante. Se manter mentalmente ativo, né? Fazer alguma coisa que gaste energia mental para que na hora que eu for lá me deitar, eu esteja com a mente cansada, né? Se a gente não usou energia mental, vai ser muito difícil conseguir descansar também. Diminuir a quantidade de alimentos próximos da hora de dormir, tentar não se alimentar muito perto da hora de dormir, senão o corpo vai ter que lidar com toda a digestão e isso interfere muito no sono. Se a pessoa costuma ter fome, ou sente fome mais tarde, ou tem que ser alguma coisa muito leve. Tem uma coisa muito interessante relacionada à alimentação e o sono também, que é a questão dos alimentos que dão um pico de glicose, esses, né, que a gente falou antes, assim, de serem os alimentos mais inflamatórios, que são os alimentos que aumentam muito a nossa glicose, né, os refinados. Então, quando aumenta a glicose, vai automaticamente, o corpo vai aumentar, vai fazer um pico de insulina. Quando acontece um pico de insulina, vai baixar a glicose muito rápido. Baixando essa glicose muito rápido, o corpo entra num estado de hipoglicemia. E quando o corpo entra num estado de hipoglicemia, o corpo vai entender que está faltando alimento. E se está faltando alimento, a gente entra num estado de alerta, que aumenta a adrenalina, aumenta o cortisol, para poder buscar a comida, digamos assim, né? É isso que o corpo entende. Então, comer, se alimentar, comer alimentos refinados, açúcar, tudo que aumentar a glicose próximo à hora de dormir, até pode dar um soninho inicial, mas depois a pessoa acorda mais alerta por causa desse mecanismo da glicose.
e próprio do corpo, né? De sobrevivência, digamos assim. Uhum. Ah, legal. E aí tem outras coisas importantes. Assim, Teria que ser rápido. uma live só do sono, né? É, Sim, Alimentação. só duas coisas importantes que eu não queria deixar passar, assim, que é a questão do álcool, né? Que também tem que controlar, a questão do álcool, e a cafeína. Que sem dúvida. também que também assim tem que dar um intervalo bom, porque cafeína se consome muito e Sem dúvida. Entrando nessa parte das dicas que a gente já se adentrou, né? Considerando assim, os modelos mentais que a gente falou, é sair do modelo mental do medo, do vitimismo, para o modelo mental do desafio, da superação, da resiliência, de saber que a gente tem isso, né, com a gente, que a gente pode ter isso, e a gente tem duas respostas diferentes ao estresse, além da resposta de fuga, luta ou paralisia, que são respostas que fizeram a gente evoluir mais, que são a resposta do desafio, que é essa que eu estou falando, o modelo do desafio, onde numa situação de estresse você reúne forças para desafiar e para vencer e para superar, e uma resposta muito legal que chama em inglês stand and befriend, que é cuidar e ser amigo. Essas respostas, eu aprendi num livro recente que eu li de uma psicóloga de Stanford, nos Estados Unidos, que chama Kelly McGonigal, que é um livro que eu não sei se tem tradução já para português, chama O Lado Bom do Estresse, né? The Upside of Stress. E eu fiquei fascinado por esse livro, que mostra de fato que a gente tem isso inerente a gente. E essas duas respostas, o de desafio e o do cuidar e ser amigo, estão relacionadas à conexão social, a ajudar o outro, ser ajudado e por aí vai. Então a gente tem esse modelo e o outro modelo, que é o modelo da felicidade, a gente trocar pelo modelo que eu chamei ele, mas com certeza já tem isso aí, o modelo da humanidade. Ou seja, o humano, ele não é 100% o tempo inteiro feliz. Ele é contente, feliz, alegre, triste, angustiado e assim vai. Ele transita nesses momentos e é normal, né? Então, aceitar essa tristeza, aceitar essa dificuldade quando ela vier, vivê-la e superá-la e aceitar ajuda e pedir ajuda, né? Então, isso vai fazer você transitar melhor quando você estiver nesses dois extremos para retornar para essa fase equilibrada. E na fase equilibrada, eu acho que seria, porque assim, a gente poderia pensar em 3 grandes grupos de atividades, né? Atividade física, atividade mental, emocional, atividade espiritual e alimentação, que seria um pouco da física, né? Então, dentro da parte física, é essa, a questão do sono, a atividade física regular, mesmo que seja 10 minutos no dia, uma alimentação legal, conforme você falou, e a parte mental, algum tipo de atividade, né, que te dê prazer, uma leitura, ver um vídeo, fazer um curso online, enfim, aprender alguma coisa, uma atividade manual, um hobby, jardinagem, tricô, alguns jogos mentais, tipo palavra cruzada, xadrez, enfim, para ativar o cérebro. Você tem várias atividades, né? Você divide em áreas mentais, áreas físicas, alimentação e espirituais, né? Espirituais, contato com propósito, com sentido, práticas, e aí entra a meditação, que também é um tema super amplo, legal, mas basicamente não é nada muito complexo, é simples, não é fácil, mas é simples. E tem vários aplicativos, Headspace, Calm, tem vários aplicativos que você joga no Google e acha, e depois você baixa no celular, que tem várias meditações, e basicamente é tentar ir fazendo, não tem mistério no sentido assim, não tem um jeito certo de fazer, cada um faz do seu jeito, tentar desligar um pouco a mente e prestar atenção um pouquinho no foco, né? Geralmente na respiração, a mente vai continuar vindo e indo, os pensamentos continuam. Eu falo assim, como o coração tem um nível de batimentos por minuto, a respiração tem um nível de respirações por minuto, a gente tem naturalmente um número de pensamentos por dia, 60 mil pensamentos, 100 mil, 300 mil, 50 mil. A gente pensa, a mente pulsa pensamentos. Conforme o coração pulsa contrações e o pulmão pulsa respirações, a mente pulsa pensamentos. Então a meditação não é você parar de pensar, é você estar prestando atenção e deixar os pensamentos irem e virem como nuvens no céu. Vão ter momentos de tormentas, de raios com muito pensamento, vão ter momentos de céu de brigadeiro que você não está vendo nenhuma nuvem, nenhum pensamento. E é isso, é só isso a meditação, assim, sendo bem rápido aqui, falando bem rápido. Então isso vai ajudar. Tem relaxamento também, você pode fazer o relaxamento, que não é meditação, que também vai te ajudar muito. E aí, isso é uma ideia que eu tive, assim, você focar todos os seus esforços numa coisa só. Então eu vou alimentar o melhor de tudo, vou ficar o dia inteiro só pensando na alimentação. Não, vou pensar no meu sono, o melhor de tudo. Não, vou pensar em atividade física, vou começar a fazer atividade física agora, porque é isso que vai me salvar, vai me botar no equilíbrio. Eu acredito, e eu já tenho evidências assim gerais sobre isso, que é melhor você pegar um pouquinho de esforço para cada coisinha dessa.
Então você levanta um pouco de esforço para um pouco de exercício, um pouco de esforço para alguma coisa mental, um pouco de esforço para alguma prática espiritual, um pouco de esforço para se alimentar melhor e um pouquinho para cada isso gera um ciclo virtuoso de equilíbrio. Porque você vai estar fazendo práticas em diferentes cenários, ou seja, você vai ter um armamento de vários tipos de armas para você trabalhar e entrar no equilíbrio, em vez de você focar numa coisa só. Isso é mais fácil também, porque ninguém quer sair de um dia para o outro expert em meditação, expert em relaxamento, expert em sono, expert em xadrez e por aí vai. Não. Então você elenca algumas dessas atividades no seu dia a dia e aí você começa a ter um repertório mais vasto de práticas que vão te reequilibrar. E, obviamente, gente, a conexão social. Porque, assim, por mais que a gente esteja isolado, e aí essa palestra, essa live que eu assisti com esse psicólogo foi fantástico, que é a Leila, né? Leila Ferreira, que o entrevistou, a jornalista lá de BH, que ele fala uma coisa fantástica, cara, que eu não me ative. Gente, o isolamento, ele já existia, e ele era às vezes até pior, porque era um isolamento presencial. As pessoas estão tão loucas no WhatsApp, no celular, no YouTube e tal, o tempo inteiro, que é muito comum, infelizmente, hoje, você encontrar com as pessoas, ou com familiares, ou quem quer que seja, e passar, às vezes, um almoço com alguém, e a pessoa está mais no celular do que conversando com você. Então, existia um isolamento, só que era um isolamento que nos falava, mas existia. Então, essa reconexão social é fundamental também na sua prática. Ligar para algum ente querido, fazer isso de uma forma rotineira, estar mais próximo, mesmo que digitalmente, das pessoas que você ama, com as quais você tem suporte e entrega suporte também. Porque tem muitos estudos mostrando que quando você está no fundo do poço, por mais que pareça meio contraditório, se você, no fundo do poço, estender a mão para alguém e ajudar alguém, você começa a subir junto com a pessoa. E isso é fantástico, isso é uma coisa assim muito legal, muito bonita, né? Então, eu acho que são um pouco disso tudo que a gente falou, é muita informação, é difícil da gente conseguir falar tudo em uma hora só de live, precisaria de várias lives, né? Quem sabe a gente faz mais aí. Mas eu acho que é isso. E dentro da questão de mudança de hábito, é tentar fazer um pouquinho todo dia, fazer uma agenda, como você bem disse, né? Rotina, crie uma rotina. Então, você vai acordar lá no horário seu, que é o de melhor, você acorda, aí você vai tomar seu café da manhã ou vai ficar em jejum um pouco, aí você vai fazer uma meditação, uma prática de relaxamento, 10 minutos. Aí depois você vai ler um livro gostoso que você está lendo, mais 10, 15 minutos. Depois você vai conversar com alguém, aí depois você vai fazer uma atividade física. Tem várias opções hoje para fazer em casa mesmo, 1 milhão de possibilidades, treino funcional e tudo. Faz no seu ritmo, devagarzinho. Tome, obviamente, todos os cuidados médicos, né? Se você é completamente sedentário, está muito obeso e tal, tem que ir com calma, tem que ver se tem condição e tudo. Mas, enfim, você programa e faz um pouquinho todo dia, 1% de melhora por dia. Em um ano é 365%. Mas faça 1%, é um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Não é uma corrida de 100 metros que você vai fazer, você vai correr uma maratona, né? E, poxa, quem sabe precisou de uma pandemia para muita gente começar a mudar o estilo de vida e viver mais saudável com essa mudança de hábitos, né? E aí, uma coisa que você falou, Avelino, que é muito importante, né? É o lixo mental, né? Primeiro, também, para de ver coisa ruim, para de fazer coisa ruim, né? E o lixo mental é o principal. Então, desligar a coisa e tal, e ficar mais tranquilo. E assim, não, é fácil essa mudança de hábito? Como que é isso aí? Não é fácil, não tem nada fácil, né? Viver não é fácil, né? Tem gente que, pra gente, tem pessoas que é muito mais difícil, para outras é mais fácil. Mas assim, a vida tem suas dificuldades, tem seus problemas, né? E aí tem um post que uma vez eu vi de uma colega, acho que é uma colega aqui da região, a Bruna, endócrino. Eu achei muito legal esse post, que ela fala assim, cara, tem várias coisas difíceis, né? Escolha o seu difícil. Então, assim, é difícil mudar hábito, é difícil conseguir chegar a esse equilíbrio. Não é fácil, é difícil. Mas não é fácil ficar no medo. Não é fácil ficar na angústia do isolamento. É difícil pra caramba também. Então, cara, escolha o seu difícil e faça. Eu prefiro escolher um difícil de mudança de hábito, de tentar fazer um pouquinho todo dia as coisas e melhorar e chegar no meu equilíbrio. Eu prefiro esse difícil do que o difícil do isolamento, da angústia, da solidão, do medo, do pânico e da tensão. Queria que vocês falassem um pouquinho aí para a gente fechar. Arrematar.
Assina embaixo de vocês dois. Primeiro, agradecer, é uma honra ter participado com vocês dois dessa live. Espero que a gente faça outras. E indo além do ponto que a gente quis focar, né? A gente tem um cardio, um psiquiatra, um neurologista, mas a gente tem que focar foi o equilíbrio Covid, né? E sem fundamentar muito em neurotransmissores, em estruturas anatômicas, mas eu acho que a gente está tendo uma chance inédita, né? Que talvez a gente jamais tenha de novo. Não pela forma do sofrimento, mas de poder repensar valores, repensar como eu quero viver, pensar o que de fato importa para mim, né? Então acho que assim, a gente já está no segundo ano de doença, a gente está vendo países da Europa, Londres já está flexibilizando a ponto de ter testagem antes e depois dos shows e dos eventos com número limitado, mas de alguma forma o mundo já está voltando ao seu modo a funcionar. A gente no Brasil está num quadro totalmente atípico, que a gente sabe da dor que está passando, mas essa chance de poder você ficar em casa olhando para o tempo e dizer assim, eu vou olhar para o tempo ou vou me normatizar, traçar uma meta, traçar um modo como eu quero viver. Eu acho que essa é a grande sacada do equilíbrio Covid, né? A gente conseguir, dentro desse sofrimento, dessa angústia, crescer, evoluir, não simplesmente quando for vacinado, o próximo ano está todo mundo vacinado, a doença controlada, tem leitos sobrando, tá, voltamos ao normal, né? Então voltamos às mesmas armadilhas mentais anteriores, mas que a gente tem que aproveitar esse momento essencial para poder evoluir, né? Acho que a grande legado que a doença pode deixar, além de tanta dor e sofrimento, o legado positivo, pode dizer assim, é esse. A gente jamais pararia um ano em casa, empresas multinacionais, pequenas empresas simplesmente faliram, mas jamais pararia para sofrer, pensar e analisar o que é que eu quero afinal. Acho que é uma chance de ouro que a gente está tendo. Eu gostei muito desse fechamento do André, assim, né, da questão da gente poder escolher, né, o que que vai ser o nosso difícil. Isso me remete muito à questão da responsabilidade pessoal. E eu acho que esse é um momento, assim, de ouro para a gente poder trabalhar a questão da responsabilidade pessoal. Então, eu vou escolher se eu vou viver na saúde ou se eu vou viver na doença, né? A gente tem essa escolha. Muitas vezes precisa de uma sacudida mais forte, como é essa que a gente está tendo agora, mas é um momento difícil, mas muito rico também para a gente poder olhar para isso tudo. Sem dúvida. É aceitar, né, as nossas dificuldades, as nossas fragilidades. Quando a gente, principalmente agora para as pessoas que estão em cacos, né, em luto, tanta gente que está em cacos, literalmente em cacos. Hoje eu recebi da minha cunhada uma coisa fantástica, linda, que eu não guardei o nome, mas é uma técnica filosófica japonesa de pegar os cacos de algo que quebrou e colar, e de uma forma que volte a funcionar, mas que mantenha as cicatrizes à vista, porque é isso que te fez ser quem você é hoje, né? Então acho que isso é muito bonito e muito legal. É isso. Conseguimos cobrir bem, né, o que a gente propôs. E eu só tenho a agradecer a vocês dois aí por esse compartilhamento. E eu agradeço muito, André e Avelino, pelo convite para estar aqui com vocês. Adorei. Beleza. Acrescentou demais. E André, só agradecer também, foi genial. E vamos partir para a segunda, e eu acho que, como a gente falou, assunto não falta. É isso aí, com certeza. Beleza, pessoal. Fiquem em paz, fiquem com Deus aí, tudo de bom. Um abração para vocês. Boa noite. Boa noite. E é isso aí, em rumo à liberdade. Grande abraço, tudo de bom. Pessoal, eu ia tocar essa música no fim da live, porque ela representa muito o que a gente falou na live, tá bom? Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva da vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ser morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações.
A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento o sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quanto menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura seu filho no colo, sorria e abrace teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro